Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu parei aqui nessa praça para trocar uma ideia com vocês e antes de entrar pro trabalho, né? Bom, nesse vídeo eu queria falar um pouco sobre o meu processo de transição. Já fez 5 anos agora, 5 anos. Pois é, o tempo passa muito rápido. E relatar um pouco sobre o que eu percebi ao longo desses 5 anos, qual é a minha ideia em geral, sabe, sobre o processo de transição, o que eu fiz de errado e o que eu fiz de correto, tá? Então eu queria compartilhar isso com vocês. A primeira coisa que eu queria falar é sobre ter transicionado repentinamente, sabe? De não ter me planejado um pouquinho antes. Ter imposto mais, mesmo sem... é complicado, porque, tipo, ao mesmo tempo que eu tava tentando me preparar, existia uma resistência ali, né? No meio que eu tava vivendo. Então eu era forçada a seguir um estereótipo que não era aquilo que batia com as minhas ideias, não era aquilo que estava na minha cabeça, sabe? Então às vezes eu deixando o cabelo crescer porque eu curtia, porque eu gostava, em vez de receber elogios e incentivos, eu recebia muita crítica, sabe? E bullying que me deixava para baixo, que me deixava com depressão. Usar certos tipos de roupa que faziam me sentir bem, mas por causa das críticas e dos bullying que eu recebia ali por compartilhar um meio hétero, né, normativo, era complicado. Mas talvez se eu, sei lá, não dá para saber direito, mas se eu tivesse a oportunidade de ter me preparado mais, de começar a hormonioterapia, por exemplo, antes de me assumir publicamente, tipo fazer 1 ano de hormonioterapia, acompanhamento com psicólogo e preparar financeiramente. Mas como que eu vou saber, né? Era uma realidade totalmente diferente daquela que eu estava inserida e não dava para saber. Não tinha como eu saber que as consequências seriam essas, sabe? Não tinha como eu saber que as consequências ia mudar bastante a minha realidade. Então tem muito disso. O que eu percebi de começo? Bom, as primeiras mudanças vai muito no social. Então o afastamento dos amigos que eu tinha, eu perdi muitas amizades, né, entre aspas, porque, sei lá, perdi amizades, perdi partes da família ali, que são pessoas que eu tinha o costume de conviver, mas que falava muita merda, sabe, falava muita coisa superficial, amigos também que falavam muita coisa superficial. Eu perdi muitas oportunidades de relacionamento também, porque era mais fácil obter relacionamentos, amigos e conviver com a sociedade no geral antes da transição. E essa mudança repentina ali nos primeiros meses foi muito impactante. Então antes dos remédios fazer efeito no meu corpo, antes de eu mudar totalmente a forma de eu me vestir, de eu me comportar e tudo mais, veio esse afastamento por puro preconceito, saca? Então isso me abalou bastante emocionalmente, e o que resultou em incapacidade financeira. Foi complicado no começo financeiramente, porque, bom, você tem que comprar maquiagens, você tem que comprar roupas, você tem que comprar hormônios. Na cidade que eu vivia, mesmo antes de eu me assumir, eu procurei acompanhamento médico e não achava. Não achava um ambulatório que me acolhesse. Por mais que eu pesquisava na internet, só tinha os de São Paulo e alguns relatos de outras gurias trans e relatos de medicamentos, né? E eu tinha muito medo de tomar medicamento por conta, ainda tenho medo de tomar medicamento por conta, por estar afetando coisas que não vai obter o resultado que eu preciso, sabe? Que vai estar dando falsas ilusões. Dá até para comparar com o tratamento precoce para Covid.
Tipo, você começa a tomar um remédio achando que você tá fazendo algo bom pra ti e na verdade entra outras complicações e não traz o resultado para aquilo que você quer, sabe? Então acontece muito isso. Bom, ali nos 6 primeiros meses da minha transição, os hormônios começaram a fazer efeito no meu corpo. Eu comecei a ver uma mudança significativa. E foi algo bom pra mim, porque isso aumentou a minha autoestima pra caramba mesmo. Por mais que eu tava ali na merda, pelas consequências das amizades se afastando, aquilo foi muito bom, sabe? Porque eu tinha crise de disforia direta, eu me olhava no espelho e não me identificava. Tinha coisas que surgiam no meu corpo, tipo pelos e características masculinas que me deixavam muito mal. E só de ver essas características sumindo ali nos primeiros meses, a quantidade de pelos, a densidade dos pelos, algumas curvas ali no rosto, sabe, curvas leves, mas que já eram características femininas, isso me motivou pra caramba. Mesmo tomando hormônio por conta própria, isso já me ajudou bastante no meu processo de transição. Bom, dizem que o primeiro ano é o mais difícil, e é verdade. O primeiro ano da transição é o mais complicado de todos. Porque é o ano que você está enfrentando todas essas merdas sociais, é o ano que você está lidando com reconhecer a sua própria identidade, como você vai expressar essa identidade e vai estar, sei lá, fazendo suas escolhas, né? Não digo escolhas, mas obtendo certas referências de quem você acha que está seguindo o caminho correto e afastando daqueles que estão seguindo o caminho errado. Então você reformula a sua identidade, você reformula os seus princípios ali, os seus valores, né? A sua ética. Então isso bate muito de frente ali quando você está refazendo esse processo de identidade, que eu acho muito interessante. E essas consequências, que não foi o meu caso, porque eu sou uma pessoa privilegiada pra caramba. Por mais que eu não conte assim explicitamente nos vídeos, mas o fato de eu morar em periferia não chegou a me impedir de frequentar uma faculdade particular, por exemplo. O fato de eu morar em periferia não impedia de eu ter carteira de habilitação, de eu ter carro, moto, saca? Os meus pais, eles trabalhavam e, sabe, faziam de tudo para poder fazer com que a gente tinha o máximo de conforto possível, sabe? Com o meu pai principalmente, né? É algo que hoje eu até penso, ele não deveria ter se esforçado tanto, porque não era tão necessário assim esse esforço, mas ele fazia questão de ter carne no nosso prato todo dia, e é algo que hoje eu vejo que não tem essa necessidade, mas era uma birra que eu tinha antigamente que pra quê, né? Ele ajudava com combustível, sabe? A gente gastava tanque de gasolina ali por mês e, bom, um tanque é 250, 300 reais, que é dinheiro supérfluo, porque a gente andava muito à toa. E nem sempre voltava para ele, né? Então, o meu processo de transição foi logo depois da perca do meu pai. Meu pai, ele faleceu ali no final meio que no meio do ano de 2015, e eu me assumi trans dia 20 de março de 2016. Dia 26/3 de 2016. O dia 20, eu não gravei a data muito bem agora, mas é aproximadamente entre o dia 20 e 26. E, caramba, foi um processo assim, tipo, tá, eu perdi o meu pai, e aí? O que eu tenho que fazer? Aí eu comecei a refletir a minha vida, os problemas de saúde que ele tinha. Eu vi o meu pai morrer, sabe? Eu fiquei no hospital, acompanhei o meu pai, ele teve um AVC, e eu ia no hospital todos os dias. E eu cheguei a ter delírios ali, porque eu passava noites acordada. E eu cheguei a ter delírios que eu cochilava no sofá e eu via meu pai pedindo ajuda e eu não conseguia me mover da cadeira para ajudar ele.
e ele morrendo na minha frente. Várias vezes aconteceu isso, e quando ele faleceu mesmo, eu não estava lá presente no hospital, eu estava na cidade do meu irmão, ajudando ele na empresa dele, e foi muito pesado. Aí pouco antes do meu pai falecer, eu já estava com questionamentos internos, sabe? Eu já tinha trancado a minha faculdade, já era algo que eu não queria, eu já tinha vários planos de me mudar para outro país. Eu pensei muito em ir para o Japão, mas eu não tenho descendência. Depois eu pensei em ir para os Estados Unidos, mas meu idioma não é fluente. Aí eu pensei em ir para Portugal, só que... sabe, isso tudo para ter coragem de me assumir, para ter coragem de sair do armário, para ter coragem de poder usar uma roupa feminina em público e tentar ser tratada de uma forma equivalente, sabe? Meio que um processo de crossdresser mesmo. Então, isso foi muito pesado para mim. Foi muito pesado no começo, porque eu estava naquela estagnação, ao mesmo tempo eu estava tentando me preparar, ao mesmo tempo eu não conseguia, e depois eu perdi o meu pai, e depois em dezembro eu comecei a fazer pesquisas insanamente, porque quando eu vou chegar a comentar sobre essa característica minha aqui no canal, e só que eu quero comentar mediante o diagnóstico, para não falar merda. Mas quando eu foco muito numa coisa, é só aquilo, sabe? O resto do mundo não importa pra mim. É meio, sei lá, egoísta, sádico, de certa forma, não me importar com o resto do mundo. Mas hoje em dia não, hoje em dia eu até penso mais, sabe? E tento justificar, de certa forma, o meu propósito no abandono que eu faço com as pessoas. Então, tipo... Tá todo mundo lá na minha cidade, tá? Minha família tá lá, os meus primos estão em outra cidade, e eu resolvi vir pra cá pra fazer minha vida aqui longe de todo mundo, sabe? Mas tem um propósito por trás disso, eu tenho um planejamento por trás disso. Não é algo por birra, não é algo porque eu quero, sabe? Porque é o melhor pra mim, não. É algo porque assim eu vou conseguir concluir os meus planos. E vai ser o melhor pra todo mundo, sabe? E ao contrário daquela época de depressão da segunda temporada, que eu tava com a busca por refletir sobre as minhas ações, sobre os meus atos, sobre o meu processo de transição, e isso vinha em consequência da primeira temporada ali, do que eu sofri e tudo mais. E agora a terceira temporada é uma consequência disso, é uma consequência de maturidade, né? E isso está acontecendo com 5 anos de transição. E eu sou muito grata por esse processo, mesmo não estando fixa num ponto só durante esse tempo. E o que proporcionou eu ficar pulando de um lugar para o outro durante esse tempo de transição, não ter um acompanhamento médico ali em cima desse processo de transição. Eu tive acompanhamentos em certos ambulatórios, mas não foi um acompanhamento durante todo o tempo, sabe? Eu não pude fazer exames de 3 em 3 meses, eu não pude fazer exame de 4 em 4 meses, porque eu estava presa ali naquela necessidade de sobrevivência, naquela necessidade de liberdade, e algo que eu só pude conseguir aqui, sabe? Então é triste, mas é necessário. E por que essa necessidade de ter um acompanhamento médico? Lá em Floripa, quando eu voltei para lá, depois da segunda temporada que eu não gravei, mas eu voltei para Floripa para morar, e eu comecei a fazer acompanhamento no ambulatório de lá. Aí no ambulatório de lá eu descrevi minha história várias vezes para vários profissionais, e aí eu consegui o laudo da psicóloga, eu consegui o laudo para cirurgia da endocrinologista, da médica lá, né, responsável até pelo ambulatório. E com o laudo na mão eu ia dar entrada no processo na Secretaria de Saúde de Santa Catarina, mas veio a pandemia e parou todos os processos. Então eu não pude dar entrada na fila eletrônica naquele momento. E poxa, tava ali, sabe? Daí acabou que eu fiquei sem emprego em Santa Catarina.
E nisso a luta, né, por conseguir comprar os medicamentos, ora eu conseguia, ora eu não conseguia e não ganhava pelo SUS. E essas coisas influenciam nas minhas características, querendo ou não, né? Por não ter uma condição de emprego financeiramente, eu não pude fazer a rinoplastia, que é algo que eu queria fazer. Eu não pude continuar o tratamento odontológico, eu não pude continuar com certos tipos de tratamento, porque eu tinha e eu tenho outras prioridades. Eu não posso, por luxo, querer colocar um aparelho dentário, começar um procedimento odontológico se eu não tenho condições de pagar o meu aluguel e a minha alimentação, sabe? Então tem outras coisas que são prioridades e isso faz parte do amadurecimento. Entender que tudo tem seu tempo. Papo longo pra caramba, mas são 5 anos de processo de transição. E nisso eu vim pra cá pra continuar com os meus hormônios, que mesmo falhando hora ou outra, eu nunca deixei de tomar. Para mim sempre foi uma prioridade muito grande. Mesmo deixando de comprar roupa, a prioridade por medicamentos vem acima das minhas roupas, para vocês terem uma noção. Então eu prefiro comprar um medicamento que é a minha característica do que a roupa que eu visto, que está em cima do meu corpo. O meu corpo vem primeiro, sabe? O meu corpo vem antes do que eu coloco nele, do que eu visto nele. E o que eu uso vem depois das minhas roupas, entende? Então, se eu tô legal com o que eu tô vestindo, aí eu tenho condição de comprar uma bike, eu tenho condição de investir em uma forma de locomoção. Se eu tô com uma condição legal de locomoção e tenho condições de investir numa casa, eu vou investir numa casa e por aí vai, entende? Então, o processo de transição para mim foi isso. E aqui, quando eu cheguei aqui, eu passei pelos médicos novamente. Então eu passei pelo ambulatório. Eu até quero gravar um vídeo com os profissionais de lá, que são uns amores, são muito bons. E eu chego a brigar com eles certas vezes, porque eu sou uma pessoa cabeça dura em certos pontos, né? Mas o Bebeto, Dr. Bebeto, sabe que eu sou cabeça dura e conversa muito comigo. A Jaqueline, que é a minha psicóloga também, um beijo, Jaqueline. Desculpa aí por falar demais. Tadinha, mas ela ama quando eu falo. A Carol, assistente social também. Ai, nossa, muito legal o pessoal de lá. Legal tá fazendo acompanhamento, tá participando do grupo com eles e tá tendo oportunidade de continuar esse processo. Eu já consegui o encaminhamento para a fila eletrônica, tô aguardando ser chamada. E enquanto isso eu tô me preparando, tá? Então depois eu vou falar mais sobre a minha vida em si, mas do mais é isso. Desculpa eu ficar estourada e a imagem certas horas, mas eu tô toda de preto aqui, aí fica estourando. E o tempo nublado, como sempre, né? Eu vou lá porque eu passo da minha hora de entrar pro trabalho. Beijo, tchau!